Bom dia, abençoadas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos hoje falar de um assunto tão lindo e tão precioso que nós precisamos fazer diariamente na nossa vida. Então, já vou pedir para você convidar o Senhor para estar aí nesse momento, para que Ele abra seus olhos e seus ouvidos, para que você possa, de fato, ser obediente àquilo que Ele vai ensinar aqui para nós hoje. Que você já pegue seu café, então já pegue sua Bíblia, já senta à mesa, né? Esteja pronta para receber a palavra do Senhor. Hoje nós vamos passar por dois textos. Nós vamos ler Salmos 92, do 1 e o 2, versículo 1 e 2, e depois a gente vai ler Neemias, número 1, tá bom? Que é Neemias, o capítulo 1. Então começa assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor e todas as noites a sua fidelidade. Paramos aqui. Esse é Salmos 92. Em Neemias é uma oração. É a oração de Neemias e eu quero ler essa oração com vocês para que a gente possa dar continuidade aqui no nosso texto, né? E começa assim, a oração eu vou começar a ler a partir do versículo... Deixa eu ver, a partir do versículo 4, tá? O que acontece? Só para vocês entenderem, Neemias estava ali trabalhando e ele recebeu uma notícia de que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, estavam sendo queimados, portas, né? Tava tendo fogo. Então, assim, o que significa quando os muros são derrubados, tá? Para vocês entenderem. Eles estão vulneráveis aos ataques, então eles estão vulneráveis a qualquer pessoa ir ali naquela região e poder atacar eles. No mundo espiritual, a gente falando, quando os muros estão derrubados, é porque nós estamos vulneráveis aos ataques, de fato, do diabo, tá? Os ataques que ele quiser fazer na nossa vida, nós estamos vulneráveis. O que seria esses muros derrubados na nossa vida? Quando a gente peca, quando a gente literalmente, eu falo aqui para vocês muito sobre abrir portas, né, no mundo espiritual, é basicamente os muros derrubados. Então a gente vai lá, peca, eu abro um pedaço aqui do muro, e aí eu vou lá e faço outra coisa, e aí esse muro, ele cai e nós ficamos totalmente desprotegidos e vulneráveis aos ataques do inimigo. E aí no versículo 4, ele fala o seguinte: quando ouvi essas palavras, assentei-me, chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Primeiro, então, ele chorou, ele sentiu uma dor, né? Neemias, ele sentiu uma dor muito forte pelo seu povo lá em Jerusalém, que na época ele não estava morando em Jerusalém, ele estava em outro lugar, mas ele sentiu pelo teu povo, ele lamentou pelo teu povo. Ele entendeu que o povo estava ali vulnerável aos ataques e aí ele resolveu o quê? Orar, jejuar e pedir, né? Clamar para o Senhor. E aí a oração começa no versículo 5, que fala o seguinte: Então eu disse: Senhor Deus, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os seus mandamentos. Estejam atentos os seus ouvidos e os seus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, pelos seus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e o povo do meu pai pecamos. Temos procedido perversamente contra ti, e não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem ao juízo que ordenastes ao teu servo Moisés. Lembra-te da palavra que ordenastes ao seu servo Moisés, dizendo: Se fores infiel, eu vos espalharei entre os povos. Mas se voltares para mim, obedecerei os meus mandamentos e os cumprirei, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu. E lá
os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam atentos aos ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito ao teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Então vamos lá. Vamos entender. Primeiro que a gente precisa entender dos dois textos, principalmente ali, né, juntando os dois, é a oração, né? E quando a gente ora, a gente faz o que? A gente descansa no Senhor, a gente precisa entregar para o Senhor. Então a oração, ela é um descanso, e descanso é estar com Ele, na presença dEle a todo tempo. Anunciar de fato o seu amor de manhã e à noite falar da sua fidelidade, assim como fala em Salmos 92. Os céus hoje, ele pode, por um exemplo, declarar na sua vida fidelidade. Você é um servo fiel, você é uma filha fiel? Quando a resposta dos céus está na sua boca, quando você sabe o que você fala e o que você faz, existe um mover sobre a sua vida. Existe um mover sobre a vida dessa pessoa que sabe que é fiel aos céus, sabe que clama, sabe anunciar o amor de Cristo e que o amor de Cristo ele é maior. Os céus se abrem para essa pessoa. Quando o céu reconhece a sua fidelidade, tanto no céu como na terra, vai haver um novo mover. Mas até a oração do Pai Nosso, quando a gente vai orar e quando a gente lê, ele fala, né, sobre na terra, aqui na terra, como já é feita nos céus. Então já é feita nos céus, mas para você receber aqui na terra, você precisa ter fidelidade, você precisa anunciar o amor, você precisa ter fé, inúmeras coisas, né? Mas hoje eu quero falar sobre algumas características da oração de Neemias. E é uma oração que move os céus, porque foi uma oração que moveu ele de um lugar para o outro, permitiu com que o rei permitisse ele a ir para Jerusalém, reconstruir o muro. E ele reconstruiu o muro rápido, se não me engano, sozinho. Sozinho não, né? Ele teve a ajuda de pessoas, mas assim, as pessoas não acreditavam que ele era capaz, que seria capaz de construir aquele muro tão rápido, porque ele demorou tanto tempo para ser construído. E Neemias, com a presença de Cristo o tempo todo junto com ele, reconstruiu aquele muro. E é tão lindo porque a minha presença, a minha busca com o Senhor, o primeiro livro que eu li fala exatamente de Neemias, dos nossos muros caídos, mas que o Senhor deseja reconstruir os nossos muros. Então vamos focar aqui nas orações. As orações, as características de oração que move de fato os céus. Primeira característica que a gente pode notar é que essa oração ela é conectada com a realidade que ele estava vivendo. Ela é conectada com aquilo que estava acontecendo ali à sua volta. Então, a nossa oração, ela precisa traduzir o que o nosso coração está sentindo. A gente precisa sair de uma bolha religiosa, por exemplo, a gente precisa sair daquela oração de não ser real, de não rasgar o nosso coração, de muitas vezes a gente acaba distanciando do Senhor, porque a gente não fala nem aquilo que a gente está sentindo. Então, aqui é de verdade, rasgar o nosso coração, falar o que está vivendo, se é bom ou se é ruim, falar com o Senhor, orar, né, para a nação, orar para a sua cidade, orar pela realidade que de fato te toca hoje, orar pela sua casa, pela sua cidade, pelo seu país.
Então, Neemias, o primeiro ponto que ele estava fazendo era falar a realidade de vida que ele estava vivendo, que as pessoas ali da cidade dele, da nação dele, né, estavam passando. Então, primeiro ponto, ele pediu perdão. Primeiro ponto, ele estava falando como eles estavam, que eles estavam sendo, sim, pecadores, que eles estavam indo contra o Senhor, que eles estavam fazendo coisas erradas. Então, quando você for orar, a sua primeira oração, a parte principal que você precisa fazer é trazer a sua realidade. Quando a gente vai para o Pai Nosso, a gente entende também um padrão. Então, vamos lá. Qual que é o primeiro padrão da oração que Jesus nos ensinou? Seja grato. Seja grato. Agradeça, Pai Nosso, que estais no céu. Louva Ele, glorifica Ele. E depois você vem e traz as características verdadeiras daquilo que você está vivenciando. Segunda característica, ele é apaixonadamente empático. Ele é empático. A gente precisa ter uma oração empática. A gente precisa olhar pelas pessoas e orar por elas. É se colocar no lugar do outro. Ele não estava morando em Jerusalém, mas ele sentiu a dor do povo dele. E aquilo dele fez com que ele saísse de onde ele estava morando para ir reconstruir o muro de outras pessoas. Ele poderia muito bem dar as costas, ele poderia muito bem não estar nem aí, mas não foi isso que aconteceu. Ele teve a empatia, ele se colocou no lugar do outro, e a gente precisa se colocar no lugar do outro. A gente precisa orar para nós, mas também orar para o próximo. A gente precisa orar para a nossa casa, mas a gente também precisa orar para o nosso país, para a nossa cidade. Existe um livro que se chama Toque o Mundo com uma Oração. Busque ele. Ele te ensina a orar sobre as pessoas, para as pessoas, pela cidade. Toque o mundo com uma oração. Nosso terceiro ponto aqui, dessa característica, dessa oração, tenha uma oração persistente, dia e noite. Orar todo o tempo. Persistir nas suas orações. Talvez você sozinha, né, no seu quarto, grite, busque, ore. Fala, olha, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não responder, Pai. Mas não para de orar. Persistência. Se Deus fala para você parar de orar, aí você para. Mas do contrário, não pare de orar. Próximo tópico. Tenha parceiros de oração. Ore junto com pessoas, ore conectado, uma oração em concordância, faça uma oração em concordância. Ore com quem você divide a vida, ore com seus filhos, ore com seu esposo, ore com talvez amigas que o Senhor apresentar para você, ore com seus pastores ou seus líderes. E aí aqui eu vou te trazer algo que eu fiz de fato. Então vamos, primeiro ponto, todas as vezes que eu vou orar, eu falo da minha realidade de vida. Eu falo aquilo que eu estou vivenciando. Eu oro pela minha casa, eu oro pelas pessoas, pelo país. A gente precisa orar. Apaixonadamente empático, a gente precisa pensar no outro e orar pelo outro. Quantas e quantas vezes eu já acordei de madrugada para orar para alguém? Quantas vezes o Senhor, a primeira vez que eu fiz assim, acordei de madrugada mesmo, eu acredito que eu fiquei 2 meses acordando todos os dias, 3:30 da manhã, para orar para uma amiga minha. A gente tem que entender que oração não é só para pedir algo para mim, não é só para pedir bênçãos para mim, ela é muito maior do que isso. O Senhor, Ele é maior do que isso. Ter uma oração persistente dia e noite, dia e noite. Essa daqui eu confesso que eu não consigo ter uma oração dia e noite, mas eu não levanto. Antes de orar para o Senhor, eu entrego a minha vida, a minha empresa, a minha casa, os meus filhos na mão do Senhor, e aí sim eu posso começar a me mover. Aí eu posso ir para uma academia, eu posso tomar um café, eu posso tomar um banho, mas antes de tudo vem o Senhor. Tenha parceiros de oração. O Senhor me deu 2 amigas lindas, incríveis, que eu amo demais, que são minhas parceiras de oração, são minhas intercessoras, oram por mim, me exortam quando precisam me exortar, me elevam quando precisam me elevar.
elas entram em concordância com todas as orações que a gente faz dentro do grupo. Então nós somos 3, uma faz com a outra. Quando uma não pode, a outra está fazendo oração de concordância. Ore com quem vocês também dividam a vida, divide a sua casa. Eu, meu esposo, os meus filhos, todos os dias antes de almoçar a gente ora. Todos os dias antes do almoço a gente ora. E por que isso, Ingrid? Porque a gente precisa trazer a presença do Senhor a todo tempo na nossa vida. A todo tempo. A gente só tem autoridade quando a gente passa e suporta aquilo. Talvez você esteja buscando autoridade no mundo espiritual. Talvez você está buscando autoridade ouvindo, né, pregações, estudando teologia, mas eu quero te dizer que a autoridade quem te dá é o Senhor, e a autoridade está na Bíblia. É o Senhor que vai te entregar a partir do momento que você colocar a Bíblia como guia de vida, não só como guia de vida, mas exercer aquilo que está explicando. Isso te traz autoridade. Isso te traz autoridade. Então, o mover dos céus, a realidade dos céus, a oração que chega nos céus, ela precisa passar por um processo, ela precisa passar por tudo isso que nós falamos. Ingrid, mas eu não oro desse jeito, tudo bem, mas é a sua oração, dia e noite, você está buscando, você está na presença do Senhor, é isso que conta, é o seu coração. Então eu quero pedir uma oração muito simples aqui para o Senhor, e que você, se você quiser finalizar, tá? Pode finalizar, pode orar do seu jeitinho. E aí agora eu vou entregar esse momento ao Pai. Paizinho, nesse momento eu venho aqui diante do Senhor pedir para que o Senhor nos ensine, Pai. Nos ensine, Jesus, a orar. Como oração que de fato chegue nos céus. Como oração que o Senhor olha para o nosso coração e vê que é puro, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço porque eu sei que muitas bênçãos nós iremos receber em nome de Jesus. Amém, 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 minhas lindas. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e eu quero ver todas vocês orando, hein? Beijo, beijo, tchau, tchau.